É fácil a comida entrar e a bebida à medida que se aproximam as situações festivas, né? E eu fiquei pensando, começa agora o feriado de amanhã, finados, depois vem o 15 de novembro, outro feriadão, e daqui a pouco já tem Natal e Ano Novo. Então a gente entra agora numa sequência de eventos e não só de feriados nacionais, né? Mas também formaturas, confraternizações de empresas, né? A gente começa a pensar o que, que vai rolar daqui para frente, pessoal, e cada vez vem mais oferta. E para quem está se posicionando no autocuidado com a saúde, com a alimentação, ou querendo baixar os quilinhos indesejáveis, né? Para o verão que logo está aí, essas situações podem ser desorganizadoras. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Hoje mesmo, uma das pessoas que eu fiz uma enquete, né, falou que a questão do final de semana para ela tinha a ver com ofertas em demasia, né, e a exposição das ofertas. E a gente sabe, né, que chega final de semana, todo mundo já quer se encontrar comemorando. E falou uma outra coisa também, o alívio, né, que de estar chegando ao final de semana e se presentear com comida. Então são dois pensamentos que podem nos bater, desculpa, que um deles parece que diz respeito a uma semana muito extenuante e que faz com que a gente chegue no final de semana ou no feriadinho de amanhã, eu mereço um descanso e eu mereço comer e não quero fazer dieta, esse tipo de coisa, né? E eu confesso que eu concordo, porque não tem nada a ver a gente fazer dieta, né? Temos mais é que fazer escolhas legais alimentares. Então, pensando um pouquinho sobre isso, se a gente está querendo estar com peso legal para o verão, onde a gente coloca mais o corpo à mostra, né? Coloca roupas mais leves, mais cavadas, perna de fora, e a gente quer se sentir bem, a gente quer entrar nas nossas roupas, a gente precisa pensar como é que vai ser a nossa estratégia para o enfrentamento de todos os eventos que isso acompanha. Além disso, passeios, viagens, férias, tudo isso voltando ao normal, né? Eu tenho pacientes que depois de 3 anos agora estão conseguindo sair para umas fériasinhas no Caribe ou no resort, no Nordeste. Que delícia! E isso precisa ser uma desorganização, isso precisa ser uma armadilha, uma sabotagem? Não, né? Porque se a gente tem consciência de que às vezes tudo que eu cuido durante a semana eu posso botar a perder no final de semana ou no feriado, e é possível. Esses dias eu contei para uns clientes que uma vez eu fui a Mendoza, na Argentina, e eu tinha conseguido uma promoção legal num Sheraton de frente para a cordilheira, pré-cordilheira dos Andes, maravilhosa. E o café da manhã, gente, era assim como se fosse uma sala de jantar, um L assim gigante com uma infinidade de produtos maravilhosos. Fora isso, cada refeição vinha acompanhado vinho, e daí às vezes a gente tomava um vinho no almoço, vinho no jantar, e a entradinha dos pães que são maravilhosos, os queijos são ótimos, e por aí que eu nem vou ficar falando sobre dar fome na gente. Mas assim, isso resultou para euzinha que trabalho com isso em quase 5 quilos, num feriado de 5 dias. Entende? É muito fácil ganhar peso. Então, a gente tem que falar sobre isso para não ficar achando que só acontece com a gente, né? É fácil e por diversas razões. Às vezes, a maioria delas é porque a pessoa vem numa restrição e isso desencadeia no final de semana mais permissivo. Às vezes é porque a pessoa vem de uma semana pesada, exaustiva de trabalho, de adoecimento familiar, de muitas coisas, de atravessamentos, né? A própria angústia que nós vivemos agora nas eleições, né? Quem não ficou com o coração na mão? E muitas pessoas que eu atendi ontem e hoje me disseram: eu tive que comer, eu tive que beber, né? Então vejam como as nossas emoções afetam diretamente
a nossa forma de se relacionar com o alimento, porque a gente usa ela como alívio de tensão ou como prêmio para comemorar. E isso se acentua nas situações de eventos, festas, formaturas, Natal, Ano Novo, viagens de férias. Uhul, quero poder ter liberdade para poder comer e beber. Ok. Quando que isso se torna um problema? Quando isso é rotineiro. Eu penso, e assim oriento as pessoas que me acompanham, que dieta restritiva não vai dar bons resultados. Ao contrário, quando eu tenho uma relação legal com os alimentos, com atividade física, e esse é o meu padrão cotidiano, o especial vai ser apenas o especial. E isso não causa dano nenhum e nem sacrifício. Então, quando eu estou com uma alimentação mais equilibrada e que no dia a dia eu consigo comer bonito, gostoso, saudável, me sentindo feliz com o que eu estou comendo, porque nada a ver, né, pessoal, a gente comer o que não gosta. Eu não vou chegar tão na fissura no final de semana, concordam comigo? Por quê? Porque eu estou satisfeito com o que eu estou comendo no dia a dia. Hoje eu fui almoçar num restaurante que tem a proposta vegana, vegetariana, aí em Porto Alegre, o Prato Verde. E daí no final tinha filas e eu ando ainda fugindo, me protegendo dos espaços fechados, acabei indo no Govinda, que é uma outra proposta todo saudávelzinho, com vegetais legais. Então eu comi um prato legal, a sobremesa eu peguei melancia e não me senti em momento algum privada de comer uma coisa legal. Esses dias uma colega disse: eu acho que o meu prato é de estivador. O que quer dizer isso? Meu prato hoje estava enorme, mas estava repleto de coisas saudáveis. Então a quantidade é relativa, né? Se no meu prato hoje não tinha nada de fritura, nada de carne, até porque era um vegano, eu acredito, sei lá o que é aquilo, mas era uma delícia. E com feijãozinho muito bem temperado. Então a gente pode ir fazendo escolhas no dia a dia. Isso vai fazer com que o feriado de amanhã não seja nossa, eu preciso comer uma coisa diferente. Não, porque eu comi hoje uma coisa diferente e foi legal. Depois eu comi, passei numa padaria artesanal, mais uma, encontrei mais uma na Independência, de tantas que eu ando checando. E à tardinha, antes de falar com vocês, eu comi um pãozinho de fermentação natural com queijinho de búfala para variar. E isso me dá prazer, me dá satisfação. Então eu não vou chegar no final de semana desejando algo diferente porque minha semana foi muito na mesmice, entendeu? Então separei algumas coisas aqui para que a gente possa pensar juntos. Talvez rever conceitos, tirando a dieta restritiva e porque ela gera um final de semana exagerado e com cara de recompensa, e mudar esse conceito para um alimento diário que é gostoso, que é bonito e que é prazeroso. Quem não quer, não é? E daí, o frio aqui do sul, por exemplo, já me fez ontem providenciar uma sopinha, que vai ser minha entrada do jantar, e de amanhã provavelmente também. De repente, amanhã, no feriado, de noite, vai rolar uma sopinha agnoline de capelete aqui no sul, para quem é da cultura italiana. Então, isso não traz ganho de peso, pessoal. O que traz ganho de peso é a gente chegar voraz, com saudade de comer coisas gostosas que eu nunca mais comi. E quando a gente come com moderação, as delícias que existem, a gente não ganha peso, tenho certeza disso. Então a ideia é, como que cada uma de vocês planejou o 2 de novembro? Vai ter visita a cemitério? Vai ser um dia pesado e triste, lembrando de quem se foi? Ou ele vai ser um dia de descanso? Ou vai ser um dia festivo porque eu vou encontrar com pessoas que faz tempo que eu não encontro? Vai ser um dia de lazer? Vai ser um dia que eu vou poder tirar um cochilo depois do almoço? Vai ser um dia que eu vou acordar, previsão de sol, e vou caminhar antes de mais nada? Então, esse planejamento e essa organização do meu dia faz toda a diferença na minha tranquilidade. O que a gente quer é paz, né, pessoal? Antes de mais nada, a gente quer ter tranquilidade, é ter paz, é entrar um feriado podendo estar com o coração tranquilo. Então, eu vou buscar essa tranquilidade aonde? No ar livre, na atividade física. Vou pensar também
na importância da hidratação, porque quando eu vou ter mais tempo por ser feriado, então eu vou poder conduzir a minha água para que ela se torne na hora do almoço uma água saborizada, com frutas cortadas ali dentro, ou então com uma limonada feita na hora, ou então vou fazer um chazinho com casca de laranja e maçã, cravo canela, e esse chá bem natural vai me acompanhar ao longo do dia, da tarde, se for friazinha. Posso usar também criatividade. Tá frio, vai bem uma pipoca, vou fazer uma pipoca. Então, essa organização antecipada, esse pensar antes, eu vou comer frutos do mar no final de semana e no feriado, que é quando eu posso pilotar. Beleza? Isso também, eu não preciso fazer uma preparação gordurosa, pesada, cheia de creme de leite, nata, manteiga. Não, eu posso fazer algo delicioso, suculento, né? Hoje mesmo combinei com uma cliente minha que ela vai fazer um yakisoba, porque ela tá com saudades de comer macarrão, espaguete, e achava que não podia, mas como não pode? Faz um muito bem recheado de vegetais que tudo dá certo, né? Até mesmo antes disso, lembra que se colocando em restrição, o nosso cérebro entende que eu tô privada e ele vai aumentar o meu desejo por comida. E isso vai favorecer o aumento de calorias, porque a gente vai entrar com tudo. Em dias como os finais de semana, feriados, viagens, eu tenho que ter essa atenção para não cair nessa cilada, né? Quando a privação tem um caráter de castigo, geralmente vem a necessidade de prêmio e de aquele eu mereço. E daí a gente começa a ralar a coisa. Quando, ao contrário, nós equilibramos a alimentação completa, não limitada, aquela, ou então pobre, né? Porque ela é sempre repetitiva, sempre as mesmas coisas e sem grandes variedades nesse país cheio de coisas boas que a gente tem. Então, quando a gente torna ela mais equilibrada, ela vai favorecer o controle e bem alimentados, nós nos focamos ao passeio, ao feriado, à viagem ou à festa, vendo todo o colorido que tem ao redor, que não fica só na comida. Porque senão é muito fácil a gente depositar no alimento todo o prazer do evento. E quando na verdade a gente tem o desfrutar sem exagero de tudo. Inclusive, por exemplo, uma cliente que visitou o Caribe a semana passada. Por que não comer os pratos que fazem parte do menu ali que está sendo oferecido aos clientes do hotel, né, aos hóspedes? Se eu estou indo para uma festa amanhã, um churrasco da família, por que eu não posso comer um pouco de tudo que tem? Né? E hoje antes da gente encerrar, eu quero dar algumas dicas especiais para essas situações específicas, tá? Então, provar algo num passeio, numa viagem, se organizar e se autorizar a comer aquilo que é especial nesse dia que é especial, como uma festa. Estou atendendo uma menininha de 10 anos que a semana passada ela estava preocupada porque tinha 3 festas de aniversário em casas de festas. E daí ela voltou uma semana depois com menos 200 gramas ainda, né? 10 anos, pessoal. O que ela me contou? Que ela criou uma estratégia. Ela fala com os garçons para ver o que vai ser servido depois. Se é uma festinha de almoço, ela disse que antigamente ela comia tudo que vinha de entrada, mais tudo que vinha na refeição e mais muitos docinhos. Agora ela come só os salgadinhos que ela tem mais vontade, come menos do almoço e come 2, 3 docinhos. Foi assim mesmo que ela me contou. Então vejam que ela foi adquirindo controle porque está sempre bem alimentada e nada é proibido. E isso dá tudo certo. Bom, nessa véspera de feriado, o que eu necessito? Façam conexão com o que vocês estão precisando. É mais descanso? É não fazer nada? É sair para comer fora para não precisar lidar com a cozinha? Façam conexão com o que estão precisando. Eu estou precisando me divertir, dar uma volta, ver um lugar bonito para passear, me encontrar com uma pessoa muito querida. Façam essa conexão, porque isso também vai dar respostas às nossas necessidades que não são mais alimentares. A pandemia fez a gente adquirir uma conexão que era
Não tinha como sair de casa, então o que que vamos comer de bom? Não tinha como se divertir, então o que que eu vou comer de bom? Então o comer entrou muito como solução para todas as situações. Hoje a gente pode pensar diferente. Então, o que que cada um de vocês que estão aqui assistindo necessitam nesse feriado, ou no próximo, ou no final de semana? E fazendo essa conexão vão responder a isso. E a comida não pode ser descuidada de jeito nenhum. Ela tem que ser legal. Então, se vai ser o meu café da tarde, eu quero fazer um cappuccino, mas eu vou fazer um com redução de danos, desses que são mais light ou caseirinho mesmo. Então, eu vou inventar um jeito de comer gostoso, porém sem que seja hipercalórico e que vai me fazer trabalhar mais durante a semana. Então, a ideia é, nesse feriado, é o que eu desejo para vocês, relaxar, ficar em paz. Foi uma semana tensa. Descansar o corpo e a mente. Para que a gente... Boa noite, Karine. Bem-vinda. Quanto tempo? Cacá, que bom que tu tá aí. Me achou. Então, desfrutar de comidinhas. A gente está falando, para quem está entrando agora, de um planejamento de final de semana, feriado como hoje, festas, ocasiões especiais que daqui para frente até o final do ano vem muitas, né? E a gente pode então ir administrando isso sem ganho de peso, com redução de danos, através de um planejamento, de um pensar antes, de uma consciência de o que eu estou precisando. Estou precisando comer e dormir estufada? Ou eu estou precisando passear, dançar, me divertir, parar, ficar quietinha, escutar música, brincar com os bichanos, mexer no jardim, como eu fiz esse final de semana passado. Quando o nosso padrão alimentar e de atividade física estão em equilíbrio, nada é sacrificante, nada é penoso. Então a gente não se sente, meu Deus, passei a semana inteira me segurando, agora eu vou ter que aproveitar, né? E caso, isso é outra coisa importante, caso haja um descontrole, ou eu vou comer excessivamente porque o troço lá na casa da tia ou da prima estava bom demais, e caso a Nara tá entrando, a Nara andou no Marrocos, chiquésima, e me mostrou o que comeu, e como não provar os alimentos de uma cultura numa viagem que a gente está entrando, pessoal, né? Imagina se é uma única ocasião que eu vou estar vivendo naquele país, naquela viagem, naquela situação ou naquela festa. Por que não? Não é isso que faz a gente ganhar peso. Posso afirmar para vocês, nesses meus 36 anos de atendimento a pessoas com excesso de peso querendo emagrecer. Então não é aí que a gente ganha peso. Tu caminha, tu te diverte, tu bebe e se alimenta de outros prazeres, né? E satisfações que vão preencher a gente mais do que a comida em si. E a comida vai ficar no lugar dela, e é isso que a gente quer. Mas quando há excesso de comida ou bebida, sai fora, não se desespere, né? A gente pode pensar que uma frase que inclusive está no meu plano alimentar, que eu entrego para o paciente que entra, a refeição seguinte é a mais importante, porque faz com que essa pessoa volte ao seu plano a que se propôs, no caso, o plano alimentar que a nutricionista indicou. E quando tu volta para ele, aquele excesso já está sendo gasto, já voltou, já entrou no eixo de novo. Então, sem culpa, sem vergonha, sem restrição, sem desespero, sem excessos, sem regras de compensação e sem jejum pós-abusos. Por quê? Porque isso vai dar gatilho de novo e a gente vai recair de novo. Então tu fica no ciclo da doença, que é o que a gente quer romper. Então apenas siga o teu passo, aquilo que tu está se propondo de autocuidado. E uma coisa que eu queria contar para vocês antes das diquinhas concretas é que mesmo na dieta relâmpago que eu estou oferecendo, entrou um grupinho, começou um grupinho ontem de noite, segunda-feira que vem já tem outras pessoas inscritas para começar a nova turma. Mesmo na dieta relâmpago, que eu coloquei esse nome, né, para justamente ter essa sensação de que agora vai, eu estou sem energia para fazer educação alimentar. Então vem numa relâmpago que em 10 dias escoltados, um dia sim, um dia não, eu vou te fazer aguentar
mas ela já tem um formatinho da educação alimentar, ou seja, eu vou te apresentando, como disse uma cliente ontem, nossa, isso é mais comida na relâmpago do que eu tô acostumada a comer, nem vou sofrer. Claro, essa é a ideia mesmo, né? E vão garantir ali 3, 4, 5 quilinhos em 10 dias. Funciona tri bem. Mesmo nesse plano, as coisas são bonitas, e as receitas são gostosas. Tem pessoas que querem fazer de novo a relâmpago, porque ali tá o beabá, tá ali a proposta de um sanduíche diferente. Mesmo uma pessoa que diz, eu não vou ter tempo de almoçar amanhã, eu vou ter que levar um sanduíche natural. Esse sanduíche tem que ser bonito, tem que ser gostoso. Eu posso botar pepino japonês ali dentro para ficar crocante. Posso botar um temperinho especial. Se a gente cuida isso, a gente come com prazer. E isso faz com que a gente não chegue em casa destruindo as panelas porque ficou mal alimentado, né? Então, fiquei pensando também que os povos, alguns povos, e a gente falou isso, eu e a Nara essa semana, quando ela voltou de Portugal, Espanha e Marrocos, a cultura, o jeito de comer e o quanto que, por exemplo, no Marrocos, os vegetais estão presentes. Esse final de semana eu provei uma comida coreana, tá tão em voga, né, as séries coreanas que eu tenho visto e eles mostram os pratos e sempre estão comendo coisas saudáveis. E daí fui experimentar uma comida coreana deliciosa, bem temperada e rica em vegetais, pobre em carboidratos e proteína, carne. Então, se a gente desfruta de uma forma de preparo diferente e de uma comida bem colorida, né? A gente tem prazer, né? Saliva na boca de tão bom. Em algumas culturas como essa dos coreanos, ou dos franceses, ou dos marroquinos, as pessoas têm o peso saudável. Não é preciso aquela coisa de overdose no comer. E não deixam de ter prazer e satisfação no que está comendo. Então, acho que é com isso que eu quero estimular, desafiar quem está aqui hoje a pensar como é que vai ser o seu feriado, como é que vai ser o seu fim de semana que vem, o próximo, depois vem outro feriado. Vão ser momentos de detonação? Não precisa ser. E sim de planejamento e organização. Eu acredito que mais do que motivação para eu me cuidar, eu preciso estar organizada e planejada. Se eu já tenho no meu freezer frutos do mar, se eu já tenho um estoque de vegetais, se a sopinha de legumes já está me esperando hoje para depois da nossa live, eu tenho controle da situação, vou ter prazer no que eu estou comendo e não estou botando a perder todo o esforço, né, do dia a dia que quem se propõe a cuidar do peso acaba fazendo, né? Um esforço no sentido que eu faço escolhas e essas escolhas são para minha qualidade de vida. Então, isso vai fazer com que não seja sofrido e nem peça o mais lá naquele momento que eu quero relaxar. Dicas práticas, então, para a gente finalizar, porque afinal, hoje é véspera de feriado. No churrasco. Essa semana, segunda-feira, foi segunda? Não, foi no domingo mesmo. Um dos meus clientes, até botei a fotinho no Instagram, mandou a foto de um churrasco que ele fez, mandou para o grupo que ele faz parte. E era um churrasco de frango temperadinho, galeto, no espeto, e muitos vegetais na grelha. E daí o carboidrato pode ser uma mandioca cozida, pode ser uma batata, que nem nas parrillas uruguaias, argentinas, pode ser uma salada de batata com molho que não seja feito com maionese com tanto óleo, que geralmente a maionese caseira leva, né? E essas industrializadas nem pensar. Então ele fez um churrasco leve. Tava linda aquela foto, mostrando que tinha coisas gostosas, certamente ele desfrutou. Assim, pode ter um abacaxizinho no espeto com canela, que é outra coisa da cultura das parrillas, um pimentão, o brócolis, ele botou cenoura. Então, basta que a gente tenha criatividade para deixar as coisas interessantes a nosso favor, para quem está nos cuidados com o peso e com a saúde. Festas nas empresas, vai começar. Estamos começando novembro e daqui para frente já tem agendamentos de festas nos locais de trabalho. E aí, a gente vai, em alguns momentos, a gente pode sugerir o tipo de refeição que a gente acha mais adequado. Então, por exemplo, eu, enquanto
professora na universidade, eu fui modificando por sugestões e muitas vezes os nossos rap eram com frutas à mesa, além de sanduichinhos. Então a gente consegue ir seduzindo as pessoas, porque todo mundo quer se cuidar hoje, né, gente? Não é uma pessoa, é todo mundo nessa mesma frequência, né, do autocuidado. Ninguém quer detonar e ganhar peso em vésperas do verão, não é mesmo? Eu posso também sugerir que o pessoal vá numa comida japonesa. Ah, mas nem todo mundo topa. Ah, ok. A gente pode fazer sugerir um local que eu tenha opções, né? Onde tenha uma oferta legal de saladas. Eu posso sugerir que seja uma comida especial e leve, considerando a temperatura, vem o calor e daí não combina. Mas se eu não tenho opção, fui voto vencido e aquele lugar ou aquele cardápio está definido, eu vou sempre ir para essa festa bem alimentada, né? Ninguém vai me pegar com fome. E daí a gente comendo antes de sair de casa, alguma coisa, um lanche, um iogurte, um sandubinha, a gente não chega com fome. Lá na festa a gente se hidrata, passa com um copo cheio d'água, seleciona, que nem fez a minha pitoca de 10 anos, o que vai ser servido para desfrutar, comendo, saboreando, sem precisar comer tudo necessariamente que vão oferecer ou aquilo que eu não tô afim, né? Às vezes vem na mesa uns salgadinhos que nem tem tanta graça assim. Como a gente comeu antes, a gente não vai estar com fome e vai poder ser seletivo nesse momento. Então, churrasco vimos, festa da empresa, aniversário de criança, do sobrinho, de um sobrinho especial, que nem eu fui há poucos dias, era almoço. Se a gente, mesma coisa, não chegando lá com fome, a gente consegue ver, vai ser empratadinho, vai ter comidinha de verdade ou vai ser só salgadinho. Então a gente consegue selecionar. Mas o pulo do gato é a gente não estar com fome nesse momento, que daí a gente consegue resistir, selecionar, desfrutar, ver o que vale a pena. E daqui 2 horas ou 3 a gente está em casa comendo a próxima refeição. Passeios e viagens. Eu gosto, se eu tô de carro, eu gosto de levar uma bolsa térmica com água fresca, com frutas higienizadas, guardanapo de boca. Se é algo mais distante, até um sanduíche, um snacks que não seja da pesada, gorduroso, né? Que hoje já tem opções. A gente pode até pensar em que local da estrada eu posso parar e que eu sei que... Esses tempos eu indo para Santa Catarina, voltando de Santa Catarina, almocei na estrada super bem. Era um lugar bem legal perto de Criciúma, que serviram assim rapidamente uma laminuta que não podia ser frito ou não, com bastante salada. Olha, sempre tem opção quando a gente está determinado, focado, decidido a cuidar de si. E deixando então para as ocasiões especiais aquilo que de fato for muito especial, para não ficar comendo sem critério. E é isso que engorda a gente. Viagem é a mesma coisa, né? A gente acabou de falar aqui da viagem da Nara, falei da viagem de uma outra cliente que foi para o Nordeste, agora para um resort essa semana, outra que também foi para um resort em Punta Cana. E daí, nesses lugares, tu não vai comer como todo mundo? Vai comer como todo mundo, de um jeito seletivo, tentando sempre colocar a salada como o primeiro prato das refeições, porque ela vai fazer um forrinho e faz com que a gente tenha mais lucidez na hora das escolhas. Que a gente possa, por exemplo, se é um buffet, muito comum hoje até nos cruzeiros, né? Se a gente está num buffet, a gente começa servindo pelas saladas, porque daí o prato já vai ficando colorido e à medida do que vai ali, do restante, vai ter um outro controle, uma outra quantidade, diferente de se jogar em tudo, né? Uma outra técnica que esses dias eu falei num grupo é de quando é, por exemplo, rodízio de pizza do pessoal da formatura ou do pessoal do trabalho, que era o mais rápido e barato. Ok, em alguns rodízios a gente encontra buffet de salada, é Salvador. Em outros rodízios não tem. Então o que dá para fazer? A gente selecionar o que vai passando, a gente lembra, a gente nunca chega com fome, e daí a gente vai selecionar. Eu quero comer aquela margarita, eu quero uma portuguesa que é legal. Vou tentar passar as de doce, que eu acho que nem tenha nada a ver com comer pizza doce em todo caso.
Prefiro um doce de verdade, né? Para não ficar comendo massa. Bom, mas digamos que eu queira comer isso. Eu posso também, com a minha companheira, o meu companheiro que está ao meu lado, dividir aquela fatia que já é fina para eu provar várias. Ah, então eu quero provar várias, então vamos dividir, que daí a gente prova. Porque às vezes a gente só tá com a curiosidade de conhecer aquele prato. Porque na verdade a gente não comeria muito daquilo ali mesmo. É ou não é? Então a proposta é essa, né? Se a gente está alimentado, a gente seleciona melhor. Se a gente chega e pede de cara em qualquer ambiente uma água mineral, a gente já está se hidratando e daí vai diferenciar fome e sede com muito mais facilidade. E o mais importante, vamos entrar então nos eventos, nas festas, nos feriados e nos finais de semana e nas viagens com a fissura pelo evento e não pela comida e bebida do evento. Combinado? Estão de acordo? Concordam comigo que o evento é muito mais do que a mesa do evento? Muitas vezes a gente vai para esse evento para comer é porque na verdade a gente nem quer estar ali, né? Ou então, se o mais importante de um evento é a gastronomia, a gente tem que rever se a gente está no lugar certo ou se não, é excepcional, é um evento de gastronomia mesmo. Bom, daí é beleza. Estão concordando, é isso aí. Então, o maior desfrute tem que ser poder estar nesse feriado em paz de espírito, rodeado com as pessoas que a gente quer, fazendo o que gosta, o que diverte, o que descansa, o que te deixa em paz, para se preparar para outros 2 dias e daqui a pouco tem o final de semana, que também pode ser utilizado todas essas estratégias que eu estou falando aqui, ok? A gente já tá aí mais de meia horinha falando, fica gravado no YouTube e nos vídeos do Instagram. Então, sempre que vocês quiserem ouvir o que a gente vem discutindo há meses, já tem lives bem legais. E convido para quem não me conhece e ficou interessado em começar a andar nessa escolta, né? Nesse cuidado mais dirigido, te convido para fazer uma entrevista comigo, gratuita, 100% gratuita, para a gente poder ver o que está acontecendo, que tu não baixa peso, ou que gostaria de baixar peso sem dietas mágicas loucas. E daí, nessa entrevista sem custo, eu te mostro qual o caminho, qual a melhor indicação para ti. A Karine, que já foi minha cliente há bons anos atrás, Flávia, a tua sabedoria, conhecimento e experiência própria só nos acresce sempre. Conhecimento que me transmitiu anos atrás e levo para a vida. Isso é muito legal, né, Karine? Sabe que semanalmente alguém retorna por algum contratempo, né? Teve filhinho, foi para morar em outro lugar, a pandemia pegou de jeito e daí perdeu o controle, ganhou peso. Quem volta geralmente me conta que dessa vez tem uma memória e é mais fácil voltar e que aquilo que foi aprendido ficou como aprendizagem. E isso me encanta, né? Porque a gente não está falando aqui de um emagrecimento para o verão, né? Isso é um golpe que eu dou, né? É um emagrecimento para a vida toda. E na verdade esse emagrecimento representa saúde, energia, vitalidade, bem-estar, autoestima, né? O sonho desejado de botar a cor e a roupa que tu bem entende. E isso a gente consegue à medida que muda os hábitos, né? Hoje ou foi ontem, uma pessoa me disse: olha, o peso não baixou muito até agora, mas os exames, a saúde, inacreditável. Levei para a médica e ela ficou surpresa. Tudo está sob controle. Olha que espetáculo! Então, o peso vai ser consequência disso, vai baixar. A gente vai investigando, né? Também, hoje recém é terça-feira, ontem num grupo, descobri com uma pessoa que ela estava entendendo errado a prescrição. A quantidade de carboidrato estava muito maior do que deveria ser. Ela não tinha entendido. Então, à medida que eu vejo as pessoas que eu atendo semanalmente, eu tenho condições de avaliar. Olha, se não está baixando 500, 1 quilo por semana, algo está errado. Ou então, se está sentindo fome, também algo está errado. Ou então, eu passo a tarde inteira sem fome. E também é errado, significa que provavelmente esse almoço foi demasiado, entende?
Então, é nesse acompanhamento, o arroz de couve-flor que a Flávia ensinou até hoje é moda, isso aí. E vai rolando na vida da gente porque a gente aprende estratégias, né? O uso dos vegetais junto com a refeição principal, seja num yakisoba, num arrozinho de brócolis, num bacalhau com vegetais. Tudo que a gente for embutindo os vegetais, vamos dar uma de coreano, pessoal, ou de marroquinos, né? A gente vai botar nutrição, couro, o intestino agradece, a saúde agradece. São prebióticos que alimentam os nossos probióticos e que vão fazer a gente ficar com uma saúde intestinal legal e, consequentemente, uma saúde mental legal, já que está tudo interligado. Então, para esse feriado de amanhã, eu desejo assim um equilíbrio na alimentação e de espírito para que vocês se sintam em paz, no descanso, podendo fazer o dia da beleza, podendo fazer o dia de... ai, que bom que é metade da semana essa pausa, né? Muito legal. Quem vai alongar, encompridar isso, matando quinta e sexta, melhor ainda. Quem pode botar o pezinho no chão, na natureza, show de bola. Quem puder fazer sua caminhadinha, fazer uma atividade ao ar livre, nossa, recuperador. E então, desfrutem do feriado e do final de semana, porque isso só traz boas energias pra gente. E a comida, ela vai estar no lugar dela de prazer, mas na medida certa de equilíbrio que não nos deixa vulneráveis e nem desesperados para recuperar a energia desgastada durante a semana, né? Então, agradeço muito a participação, adoro ver meus ex-clientes por aqui me visitando. É muito bom sinal de que a gente está nessa mesma linha, né? Se alimentando daquilo que nos dá prazer, felicidade, saúde e nos deixa bem. Vamos envelhecendo juntos com o tempo. Boa noite para todos. Um ótimo feriado, um ótimo final de semana, bom descanso para todo mundo.